E hoje é dia de falar de rádio com o jornalista Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio, aquele que sempre traz análises importantes para o mercado da radiodifusão. Seja muito bem-vindo, Daniel. Oi, Ju. Olá, pessoal que nos acompanha. Prazer novamente falar com vocês sobre o rádio. Daniel, você esteve na última edição da NAB, participou aí, eu sei que das principais discussões do evento e também pode falar um pouquinho sobre o futuro do rádio. O que que você viu lá para trazer de novidades e análises importantes aí para a gente? Eu acho que o que mais chamou a atenção, assim, quem vai de forma seguida na NAB sempre tem a sensação de que um ano tem até novidade em relação ao outro, mas assim não é um grande salto, assim, você não vê de repente uma mudança completa, né? Mas dessa vez de 2022 para 2023 a gente teve sensação sim de muitas mudanças. Eu acho que houve não digo uma consolidação, mas um avanço nas discussões sobre inteligência artificial. A gente tem mais serviços também relacionados a esse tipo de tecnologia que acabam, de alguma forma, impactando o rádio, porque tem muitas empresas desenvolvendo sistemas relacionados à inteligência artificial para rádio específico e também aqueles que fazem que, de alguma forma, também serve para o rádio. A cobertura do Tudo Rádio na NAB foi o seguinte: a gente se dividiu entre a feira de serviços, né, para saber o que há de novidade, e também o congresso em si, né? A gente participou das discussões relacionadas à área de rádio e algo também mais próximo do que afetaria o rádio. Então, foi bem interessante, assim, em vários aspectos. Eu acho que o que mais chama a atenção, e o pessoal que esteve na abertura principal do evento, né, na abertura do evento, notou que o rádio foi um certo protagonista ali das discussões, porque na apresentação sobre inteligência artificial, que foi aquele robô, a Meca, né, que tem expressões, tudo, ela é meio irônica, e essa empresa que apresentou a Meca, que é a Futuri, ela mostrou alguns dados sobre a aceitação da IA ou não entre a população, como está sendo usado pelos veículos de comunicação. Então, quando foi mostrar alguns exemplos de aplicação da IA, né, principalmente na área de produção, o rádio era o foco. Então, assim, foram colocadas três produções de rádio, chamadas de rádio, e nós que estávamos presentes tínhamos que tentar adivinhar se aquilo era humano ou se era algo de IA. E as três eram IA. Então, assim, a gente errou, alguns erraram, né? Mas era um negócio muito próximo, assim. Então, para a língua inglês, para o inglês, né? Está muito parecido com o que a gente está acostumado. Aí, qual que é o papo da empresa? É que esse tipo de solução, na verdade, não está aí necessariamente para substituir empregos, e sim para ampliar a performance das pessoas. Então, assim, a gente tem equipes cada vez mais multidisciplinares nas rádios, nas empresas, e a gente precisa que, assim, elas tenham mais tempo para a criatividade e para desempenhar mais papéis. Então, as ferramentas que estão surgindo é justamente para auxiliar nesses processos, segundo essas empresas. Aí, junto, claro, na própria abertura, se discutiu, né, sobre a necessidade de um regramento em relação ao seu uso de tecnologia. Não é cercear ela, não é impedir ela, mas sim uma regulamentação para que a gente saiba quais são as regras do jogo e que ela seja bem aproveitada e não seja um problema, né? A gente sabe que realmente o uso indiscriminado de IA pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, essa nossa conversa aqui pode ser simplesmente feita de uma forma falsa, com outras palavras, com outras ações. Então, a tecnologia pode ser usada para isso e não deve ser usada para isso. Então, assim, teve esses dois lados, né, de mostrar o que a IA pode fazer, a inteligência artificial, né, como ela já está avançando em rádio, mas também essa necessidade de discutir isso e tentar botar as regras do jogo. Outra coisa que chamou muita atenção, né, são dois pontos, né, para o rádio em específico, que é não coisas não muito novidades, até chamei a atenção num artigo do rádio sobre isso, que é o rádio híbrido. E aí, por que eu trago esse assunto aqui? Porque é sempre legal ver aquelas novidades de anos anteriores ganhando tração, digamos assim, ganhando escala. Significa que, de alguma forma, elas deram certo, que elas passam a ser interessantes para nós. Então, rádio híbrido é uma realidade no carro, e a gente já tem mais de 6 milhões de carros em todo o planeta mapear, usando esse tipo de tecnologia. Para explicar de uma forma bem simples o que é o rádio híbrido, ele une o sinal terrestre com dados conectados. Então, assim, o sistema vai automaticamente entendendo qual é o melhor tecnologia naquele momento para você e entrega o conteúdo de rádio. Então, você está ouvindo a rádio no sinal terrestre, lá no dial,
e por algum motivo ela deixa de pegar na sua área fora da sua área de cobertura e ela automaticamente o sistema troca para o streaming. Fora que o dial ele também funciona atrelado aos dados conectados. Então, você vai ter mais informação sobre a música, interatividade, uma série de situações. Enfim, isso é uma explicação Saturação, simples. né? Que é a nossa grande dificuldade. Sim, sim, exatamente. Não, é nessa parte que eu ia até chegar, porque eu acho meio interessante. Teve painéis lá mostrando como ele funciona, como ele está aplicado, e me chamou a atenção o fato de que existem muitos carros já no Brasil com essa tecnologia, porque esse mapeamento mostrou o planeta inteiro, são 159 países com essa tecnologia de alguma forma embarcada. Essa tecnologia ela conversa assim com o rádio analógico, que é esse FM que a gente conhece, tradicional também o AM, e já tem alguns modelos de carro com esse tipo de tecnologia aqui circulando no nosso país. Então ele já está aqui de alguma forma, já é uma realidade para nós, talvez não ampla, mas é uma realidade. E isso bateu muito com dois pontos. Para o ouvinte, é importante que a rádio trabalhe cada vez mais essas informações, seja do RDS. Esse mantra de sempre parece chato, simples, mas a gente tem que pensar que cada vez mais os receptores estão evoluindo para situações assim de telas, né? E eu digo telas, você tem lá os dados que mostram, os serviços também de streaming usam muito isso, então a gente precisa trabalhar corretamente os dados. Então, no caso do FM analógico, é o RDS. E aí também no streaming são os metadados. Então, isso tudo está num conjunto de ações para melhorar a experiência do ouvinte. E para nós, radiodifusores ou para o setor de rádio, a gente tem uma possibilidade de maior mapeamento do consumo das emissoras, mais possibilidades comerciais, personalização de publicidade, uma série de situações de conteúdo também. Então, isso é muito legal. A gente viu os dashboards lá para o radiodifusor, ele sabe o mapa de calor, onde a rádio é mais ouvida, onde é menos ouvida, fazer comparativos. E lembrando que, no caso do carro, é um carro, né? Então, você não vai ter, assim, duplicidade, dados em excesso, sem filtro. Então, é um carro que está conectado na sua emissora. Isso é bem interessante também. E o outro ponto, daí que colabora com todo esse ecossistema da experiência, que aí é uma novidade, é o streaming chamado HLS+. O que ele faz? Ele basicamente pega o streaming de rádio, como a gente conhece hoje, e altera, ele te dá a possibilidade de você alterar o conteúdo da rádio, como se fosse um streaming de música, né? Um conteúdo on demand. Então ele cria atalhos ali, que são pré-determinados pelas emissoras, que de repente eu não gosto de uma música, eu troco para a próxima, e aí ele passa a executar essas músicas que estão ali dentro da possibilidade, e depois ele retorna para a programação ao vivo. É um negócio, assim, muito legal. Ele dá justamente um poder de interatividade e de ação para o usuário, que o streaming ao vivo hoje não tem, né? Que ele é similar ao que a gente tem no dial terrestre. E talvez seja a última fronteira de grande competição com os streamings on demand, ou podcast, com a música. Então, se o rádio passa a ter esse tipo de tecnologia, que ele vai conversando com o ponto forte dele, que é ao vivo, com a possibilidade do ouvinte manipular isso da melhor maneira que ele entender, a gente abre um leque de possibilidades aí nessa concorrência pelo tempo das pessoas. Acho que a concorrência é sempre o tempo, não entre plataformas, é pelo tempo. Então, a gente ganha mais uma ferramenta que aí ela entra no radar nosso para saber se ela vai ganhar atração, se ela vai ganhar escala. Nos próximos anos, vai ser algo que o pessoal vai estar utilizando e se chega aqui ao Brasil também. Bem interessante, né, Daniel? A gente vê o rádio vivo, trazendo novidades Uhum, e buscando esse novo consumidor de áudio, né? Que é essa era que a gente exato. sempre fala, e se Eu acho, adaptando a isso que é bem importante. E ao mesmo tempo, né, exato. Daniel, a gente vê também, que eu acho que você pode trazer aí a sua Uhum, percepção, essa importância do rádio ainda forte localmente, o quanto o rádio que trabalha na sua localidade, reforça a sua conexão com o ouvinte, com a realidade local, ainda tem essa grande necessidade dele continuar existindo, né? Mesmo aliado a todas essas novas exato. tecnologias aí, que parecem tão distantes da gente, né? Não, não é não. É isso aí que tá muito próximo, É isso. né? E eu acho muito interessante que nas discussões, seja no main stage, na abertura principal, ou seja, nas rodas de conversa, ou seja, nas conferências, mas se fala é o local, é o local. E o que que isso significa? É porque está dando a sensação, do jeito que as mídias sociais estão caminhando também, o TikTok, uma série de a distribuição de conteúdo, que a gente está cada vez mais distante do local. Então, assim, o rádio acaba sendo
e outros veículos de comunicação também, mas principalmente o rádio, ele acaba sendo talvez o último bastião do conteúdo local. E isso, na verdade, é um grande ponto favorável para o rádio, se a gente entender isso como uma oportunidade. Então, ele é o que fala com a comunidade, é o que presta serviço, é o que entretém a comunidade local da melhor maneira. Então, assim, isso pode ser uma grande oportunidade para todos nós. Aí, quando a gente fala de rádio local, o pessoal de rede pode ficar meio ressabiado. É que, assim, existem maneiras e maneiras de embalar um produto de rede também no espaço local. Então, a comunicação do jeito bem trabalhada, você também se aproxima mesmo sendo rede. Vou pegar um exemplo bem bobo aqui, que a gente vê em qualquer lugar, mas lá é muito claro isso. Você pega uma rede de fast food, que o lanche é o mesmo, que é a mesma coisa no país inteiro, lá nos Estados Unidos. Só que quando você vai para a loja, lá, por exemplo, no caso de Las Vegas, que é onde foi a NAB, ela é super bairrista, digamos assim, com os elementos visuais da rede de fast food, mas com o nome da cidade, com o time de esporte local, uma série de situações. Então, do jeito que você embala aquele conteúdo de rede, a IA pode ajudar nesse processo de a gente criar algo que é padronizado, mas ao mesmo tempo é local. Então, essas coisas que parecem distantes, de repente a tecnologia pode ajudar nessa geração que a gente precisa mais de conteúdo. E é óbvio, daí sim, também os espaços para gerar conteúdo local são fundamentais. A gente tem a sensação que realmente, quando você ouve uma rádio norte-americana, principalmente a norte-americana, a televisão norte-americana também, elas são bem locais. Elas são conteúdo bem feito para aquela praça. Então, assim, mesmo que a programação musical, se você olhar numa rádio pop, seja muito similar à da rádio que está no outro lado do país. Então, é esses detalhes de comunicação que fazem a diferença. E eu acho que aí sim o rádio tem uma grande oportunidade e todas essas ferramentas vêm para colaborar para a gente ampliar essa oferta de conteúdo. Jô, não posso deixar de falar mais um detalhezinho. Claro, diga. Eles estão falando muito, e eu acho que aí veio um ponto bem interessante, em vídeo, né? A distribuição de vídeo pela internet, pelos canais conectados. Aí o brasileiro fala, vídeo? Mas eu já faço isso. Exato, é aí que está a questão. Eles não vão pegar, por exemplo, a rádio inteira e transformar em vídeo. Não é isso que eles estavam discutindo lá. Eles estão falando que eles precisam ampliar a oferta de conteúdo em vídeo, justamente adicional à rádio, aproveitando os mornings, cortes, essas coisas, porque eles precisam buscar dinheiro do vídeo digital. E aí fala, por que isso é uma novidade? Porque o norte-americano é muito assim, foi muito separado as coisas. Áudio é áudio, o vídeo era muito acessório, quase não feito, e agora eles vão precisar ampliar essa oferta. Nós já fazemos isso, mas qual que é o nosso, talvez, maior desafio, que também está no áudio? É trazer realmente escala de publicidade para esses formatos digitais. Então, aí, talvez, a grande questão que o radiodifusor pense putz, ainda não dá receita esse negócio aqui, ou alguns conseguem, mas outros não, enfim. Então, talvez, assim, todo o ecossistema trabalhando a favor disso, talvez a gente comece a ver uma virada de situação aí mais favorável. Mas, de fato, a gente precisa do digital justamente para ampliar as nossas receitas, ter novas fontes de receitas. Então, isso está muito na discussão lá. Bem interessante. Você acabou de voltar da NAB, e daí a gente enfrenta aqui no Brasil esse desastre todo no Rio Grande do Sul, e os meios de É, comunicação também se reinventando para dar conta de tudo isso, né, Daniel? Você consegue fazer uma ligação entre esses assuntos que você está trazendo e a nossa realidade agora, que a gente também está aí, né, fazendo né, olhando até um pouco de longe, né? A gente não está ali no Rio Grande do Sul, mas a gente está acompanhando os meios de comunicação ali se modificando completamente para dar conta de informar toda a população local e também o restante do país, né? exato, não, realmente, o que se fala muito há muito tempo, seja nessas discussões de congressos, é no fato de que o rádio tem um papel fundamental em emergências. E, infelizmente, essas emergências estão cada vez mais comuns. Não gostaria que isso fosse o papel de reforço sobre o rádio ser importante para a sociedade, mas isso expõe muito bem, né, a nossa situação, o nosso papel como veículo de comunicação ágil e disponível. Então, assim, a gente está vendo esgotamento de rádios de pilhas no interior do Rio Grande do Sul, toda essa situação que é realmente porque o rádio ele tem nesse DNA a proximidade com a comunidade local. Eu acho que aí conversa com os dois pontos que ele estava discutindo sobre ser local e o que fazer local. Então, é essa hora que você derruba a programação, você conhece a população, você sabe qual é o problema que está tendo ali na esquina, porque você conhece a esquina e você conhece as pessoas e quem buscar informação. Então, assim, nesse mundo que a gente está vendo, que cada vez mais as redes sociais,
os canais que deram voz para as pessoas, que é fundamental, e essa troca de informação pelos canais digitais, mas também estão sendo mal utilizados com notícias falsas. Isso também aumenta o empenho de informação dos veículos de comunicação para desmentir, para orientar de forma correta, e até uma energia que a gente gasta em relação a isso, que poderia estar prestando mais serviço. Mas isso mostra o papel fundamental do rádio. E assim, e foi muito natural para as emissoras gaúchas entrarem nesse processo, como é natural também para as outras emissoras no Brasil e fora do Brasil entrar nesse processo de derrubar a programação, prestar o melhor serviço. Então, sim, faz parte desse toda essa discussão sobre ser local e também sobre tecnologia. Então, assim, a gente tem a necessidade de manter o nosso FM forte, a gente tem a necessidade de utilizar, sim, os canais digitais. Vou dar um exemplo, a Gaúcha, por exemplo, que é a grande rádio lá em termos de audiência e também de estrutura do Rio Grande do Sul, ela está batendo recordes de acesso na sua transmissão no YouTube. Eu falo, nossa, então realmente o YouTube ele está resolvendo. Não, é o FM também, entendeu? Não é também, é o FM. O YouTube está sendo um braço importante para quem tem acesso e quer acompanhar por imagens. Mas quem está acompanhando por áudio é aquela situação que a gente não consegue mensurar de tempo real quantas pessoas estão ali. Fora o streaming de áudio da rádio, que também, de todas essas emissoras, que também está em alta. Então, assim, quanto mais canais disponíveis, mais você consegue chegar na população e ela está naquela situação. Eu tenho esse dispositivo aqui, que é o rádio de pilha ou o meu celular, que seja com rede, se ele tiver com rede. O que for mais fácil para mim, eu vou buscar informação, que seja pela rádio, e ela está lá disponível para todo mundo. Então, assim, a gente está vendo, infelizmente, essa história muito triste, que continua, que o rádio está desempenhando um papel assim fundamental, e a gente vai ser cada vez mais necessário em todos os locais do mundo para a gente prestar esse tipo de serviço. Então, por isso que é importante a gente cuidar das nossas equipes, aprimorar os processos e também cuidar do espectro de rádio, que a gente viu como ele é fundamental nessas horas de dificuldade. E que ele continue cada vez mais disponível, seja onde for, da forma que for, né, Daniel? É isso. Eu acho que a maior discussão é essa. A gente viu a briga dos Estados Unidos em relação ao AM também, que para eles é muito forte o AM. Eu acho que essa proteção do rádio via ondas, né? A gente fala de rádio híbrido, fala de rádio conectado, mas a gente precisa proteger porque isso é um serviço para a população, seja para entretenimento, seja para essa prestação de serviço fundamental. Se a gente começa a diminuir os espaços, né, você não fica atento a essa diminuição dos espaços de acesso à onda de rádio, isso pode ser um problema lá na frente. Então, isso precisa continuar. A vantagem do rádio é a facilidade de você ter o acesso ao conteúdo, ele é gratuito, e também o fato de ele ter credibilidade e agilidade. Então, esses são os pontos, esses pilares não mudam, a gente só não pode deixar com que esses canais eles comecem a ser dificultados. Assim. A gente sempre precisa priorizar pela vantagem também do rádio ele ser fácil. Esse é o ponto. Tá certo. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade e trazer sempre esses pensamentos aí, essas reflexões tão importantes aí para o nosso mercado. Obrigada. Que isso, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.